Tem uns meses aí que eu não posto vídeo no canal, mas dessa vez eu decidi voltar com conteúdo diferenciado. Eu vou pegar o Cuphead, vou pegar 3D, vou juntar os dois e vou recriar o Cuphead, só que em 3D. Cuphead é um jogo retrô em 2D, que são vários bosses. Tipo, tem um boss que é uma batata, uma cebola, uma cenoura, tem uma planta e uma bola azul que pula na gente. Bom, como são várias fases, bosses, eu vou recriar a primeira fase, onde tem a cebola, a cenoura e a batata. Vamos pro vídeo. Como todo jogo, precisamos dos modelos 3D. E eu achei esse site aqui muito da hora, que transforma uma imagem 2D em um modelo 3D. Isso é muito louco, me salvou demais. Todos esses modelos eu joguei pro Blender para eu poder aumentar o tamanho e dar uma analisada também. Bom, eu preciso de um mapa, né? Eu peguei uma imagem 2D desse mapa e coloquei nesse site, só que ficou horrível. Então eu tentei novamente, com mais triângulos agora. E tá, não ficou bom, ficou ruim, nem um pouco aceitável. Mas eu aceitei mesmo assim. Fiz agora as expostações do meu personagem, dos inimigos como a batata, a cebola e a cenoura. Parti agora para fazer o sistema de animação, pegando o esqueleto da Unreal Engine, o esqueleto do meu Cuphead, redirecionando essas animações para ficar compatível com o esqueleto do meu Cuphead. As animações prontas, algo que não pode faltar na mecânica de Cuphead é o tiro, correto? Eu estou fazendo tiros diferentes, como o tiro azul, que é o nosso tiro inicial, o amarelo, que é um pouco mais forte, o especial, que ele é bem mais forte que todos os outros, e o vermelho, que é o tiro mais forte de todos, tirando o especial. Todos os tiros assim, eu preciso fazer um sistema para poder coletá-los, e para isso eu preciso criar variáveis booleanas para verificar se eu estou com esse tiro equipado ou se eu tenho eles. Que isso funcionasse, eu fiz uma programação que ficou enorme, mas funcional. No início do jogo nada acontece, mas isso é porque eu não defini um local para que o tiro ficasse. Então eu entrei no rosto do meu personagem, criei uma socket e coloquei no local onde eu quero que o tiro ficasse, e eu coloquei no lugar errado. Agora no lugar certo vai funcionar. Eu copiei, colei a socket, coloquei no lugar que eu desejo e funcionou. Agora o tiro tá muito curto, mas isso é fácil de resolver, é só isso. Depois do sistema de equipar o tiro, agora eu preciso atirar, criando agora dois eventos para começar e parar o tiro, uma variável para saber se eu tô atirando e verificar qual tiro está saindo para eu spawná-los e eles ir para frente. E tá um pouco esquisito. Para que não fique estranho, é bem simples. É só fazer um tiro e seguir a rotação da minha câmera. E bem melhor agora. Deixou de estar um pouco esquisito, mas continua esquisito. Por quê? Eu preciso pegar uma animação dele apontando pra frente, pro tiro sair pra frente, não do pé do meu personagem. Isso é bem simples. É só separar a espinha do resto do corpo pra baixo do meu personagem. E do de cima vai ficar com a animação de mirando pra ter esse efeito. Agora eu vou fazer um sistema para trocar qual tiro que eu estou equipando, verificando se eu tenho esse tiro e se for verdadeiro eu vou equipar. Agora eu vou fazer um sistema que não tem no jogo original, que é o sistema de munição. Isso porque eu estou usando isso também para treinar minha programação, adicionando algumas partes novas. Essa parte tem tanto cálculo que eu tenho dificuldade para explicar para mim mesmo. Agora eu criei o widget da tela para mostrar quanto de munição que eu tenho atualmente. E vou lá, tá funcionando, só recarregar e... tá, deu ruim. Mas é só fazer alguns ajustes e... agora continua errado. Não, agora eu sei onde que tá o erro. Pronto, resolvido. Só que agora ele vai menos de 0 conforme eu continuo atirando. Mas isso é só fazer uma verificaçãozinha para saber se eu tirar maior que 0 para que eu possa continuar atirando. Mesmo que eu tenha feito um errinho ali, colocando maior ou igual a 0, por isso ficou até menos 1. Tinha percebido na hora, então eu só aumentei pra 1 ali e tá funcionando. Agora pra mecânica do boss, eu vou primeiramente fazer o sistema de vida, e quando o tiro acertar essa caixa, a vida do inimigo vai diminuir. Agora eu só repetir esse rápido processo pra todos os bosses e agora tá funcionando. E outra coisa que não pode faltar são os projéteis. Quando o jogo começar, um projétil vai spawnar numa coordenada específica e vai ser automaticamente projetado pra frente. O projeto da cebola é um pouco diferente, porque eu criei um spawn separado do boss, para que dele apontado para baixo saia a lágrima da cebola. E agora podemos ver que está funcionando perfeitamente. Agora outro projeto que também é diferente é o da cenoura, pois agora os projéteis vão seguir o player. Para isso, em tempos aleatórios entre um número e outro, o projeto vai ser spawnado. E logo após ele dar spawn, ele vai localizar o meu player no mundo e seguir ele. Só que ele só seguir o player é um pouco estranho, eu quero que ele fique olhando também. Para isso eu fazer a mesma coisa que eu fiz para localização, agora para rotação, para ele ficar olhando pro meu player. Agora para outro tiro mais poderoso da cenoura é só fazer ele seguir o player. Bom, a única forma de poder escapar do tiro que segue você é quebrando ele. Então eu fiz um sisteminha de vida básico, que quando meu projétil colidir com o projétil da cenoura, ele perca uma quantidade determinada de vida, e quando chegar a 0 é destruído. E na prática funcionou também. Agora depois de fazer o sistema de vida dos inimigos, nada mais do que justo fazer do meu personagem também. Toda vez agora que o projétil
diante dos inimigos tocar na colisão do meu personagem, eu vou perder uma quantidade determinada de vida, que normalmente é 1. Para aquela widget de tela que eu criei para munição, agora eu vou fazer a mesma coisa para vida. Outra coisa que tem no jogo também que facilita muito a gameplay é o pulo duplo. Vou pegar a quantidade de pulos que eu tenho no primeiro pulo normal, no segundo é o pulo duplo, onde que eu preciso criar uma monta de colocar uma animação. Agora com os bosses prontos, agora eu vou fazer um mapa onde que esses bosses vão ficar. Fiz aquele mesmo esquema, peguei um mapa 2D, transformei em 3D. E outra coisa, achei um modelo 3D do mapa do Cuphead da primeira fase muito mais bonito. Essas são as plataformas que vão me fazer teletransportar para as fases. A primeira a batata, a segunda a cebola e a terceira a cenoura. Isso porque eu decidi que cada uma dessas fases vão ser zeradas com tiros diferentes que eu vou comprar nesta loja. Comprar não fiz o sistema de moeda, mas toda vez que eu passar de uma fase eu vou poder pegar outro tiro. Para pegar o tiro, eu preciso fazer um sistema de interação. Esse sistema consiste em sair uma caixa do meu personagem. Enquanto essa caixa colidir com algo, acontecer algum evento. Esse evento é, minha câmera vai mudar para enxergar o tiro de um lado e do outro lado algumas informações sobre esse tiro. Agora posicionar as câmeras e funciona. Agora que eu consigo abrir aquela tela, eu preciso verificar se eu zerei a fase 1 e a fase 2 para que eu possa conseguir coletar os tiros. Fazendo com que quando eu clico no botão coletar, eu vou verificar se é verdadeiro que eu zerei tal fase e eu pegarei o tiro. Sem mais delongas, bora pro resultado. Agora, estamos no jogo, colocando o pulo duplo e o dash, que eu não falei pra vocês, mas eu coloquei também. Bom, aqui onde que estão os tiros e a câmera muda e fica desse jeito. Ali estão as descrições, que isso dá 5 de dano. Vou usar pra matar o boss level 2 e like. Deixa um like e bora pro boss level 1. E já começamos bem. Tá vendo que ele tem 1/0? Isso significa que o nosso especial foi carregado. Quando soltamos o especial, essa bola enorme que dá 50 de dano no boss. Uma coisa que eu não contei pra vocês é que essas bolas brilhantes roxas são munições. Eu optei por essas bolas roxas aí porque eu achei legal. E depois de muita dor e sofrimento, perder 2 vidas, eu finalmente consegui passar desse boss. Agora que zeramos o boss, podemos finalmente coletar o tiro amarelo, que vai ser muito útil na fase da cebola, pois ela é bem mais forte e perigosa. A estratégia aqui é basicamente não ficar parado e torcer para não ser atingido. A dificuldade aqui é muito aleatório onde que eles caem e eu preciso ficar pegando as munições também. E eu morri. Segundo round, simbora, desistir nunca, perder jamais. Morre. GG. Agora é a vez do tiro vermelho. Cujo dá 8 de dano, eu vou usar para bater o level 3. E inscreva-se! O level 3, a cenoura, que eu gostei inclusive bastante de fazer ela. Achei muito divertido fazer as mecânicas dos tiros, principalmente eles seguiram o play, é uma coisa nova que eu aprendi. A gente tá vindo na minha direção, quebra. GG. Esse daí, grandão, não tem jeito. Vou ter que desviar. Morre. Ai, tá vindo tiro na minha direção. Nossa, esse dash salvou muito agora. Ganhei! Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E eu gostei bastante de criar esse novo conteúdo. Achei muito divertido. Vou continuar estudando programação e trago mais vídeos desse tipo aqui no canal. Então é isso, pessoal. Falou e fure!